Fala vasos, Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E realmente é isso, vasos. Quem empina moto teve pai ausente. É isso mesmo. Com certeza você já ficou indignado com um cara que passa na sua rua quando você está de boa na sua casa, um cara que passou com a moto com cano de escape furado, igual um Zé Ruela, acelerando, passou bem louco e você estava fazendo algo importante e isso te incomodou. Aliás, tem amigos meus que moram em, em determinado bairro que é o dia inteiro os caras com a moto acelerando e quando vai subir a principal, sobe ainda empinando a moto e fazendo esse barulho. O cara fica no veneno, ele fica revoltado. E justamente por isso, conversando com alguns amigos esses dias, eu resolvi fazer esse vídeo. E daí um colega meu falou, não, tá, eu acho legal, não sei o que. Eu falei, quem empina moto tem pai ausente. E realmente, quando eu paro para conversar com a maioria das pessoas e observar, e nós pegamos uma amostragem grande de pessoas e observamos a vida delas, nós vemos que esse tipo de comportamento existe em bairros mais pobres. Nos bairros mais pobres, a grande maioria das famílias são famílias desestruturadas que aonde o pai ele se ausentou da família, seja por motivo de morte, seja por motivo de separação, de abandono, uma série de coisas. E aí a ausência paterna faz esse camarada buscar desesperadamente por atenção, reconhecimento, pertencimento. Por isso que ele passa igual um trouxa no meio da rua, acelerando e perturbando os vizinhos. Quando você vê um camarada fazendo um negócio desse, você fala, teve pai ausente. É fato. Esse tipo de comportamento, assim como uso de entorpecentes, uso de droga, frequentar determinados tipos de ambiente, ter determinados tipos de comportamento, buscar por validação, aceitação, pertencimento, reconhecimento, pai ausente. É fato. E aí pode aparecer alguém aqui nos comentários e falar, ah, Micael, mas na minha casa eu não tive pai ausente. Beleza, você pode ser uma exceção à regra. Mas a grande maioria das pessoas que tem esse tipo de comportamento teve pai ausente. E aí nós podemos fazer uma pergunta que é a seguinte, o que leva alguém a pegar a sua moto, que foi parcelada em 36 vezes, em 50 vezes, a pessoa depenar sua moto, botar acessórios nela, furar o cano de escape, começar a treinar, embagaçar e destruir aquela moto para poder empinar e passar na rua igual um maluco, acelerando e fazendo com que as pessoas olhem para ele e ele acha que ele está abalando. Na realidade, quando nós começamos a entender como que funciona a questão da dopamina, nós entendemos que o nosso cérebro, para sentir prazer, é necessário a liberação da dopamina, porque a dopamina ela é responsável pelo prazer no nosso corpo. Ou seja, para que nós venhamos a fazer as coisas, tanto como pegar uma comida, trabalhar, malhar, estudar, andar, levantar da nossa cama, é preciso o quê? Dopamina. É preciso prazer, ou seja, é a ação do nosso corpo. E quando nós temos acesso a algum tipo de mecanismo que libera dopamina em maior quantidade, existem pessoas que têm a tendência em repetir esses comportamentos em maior grau. E aí o que acontece? Quando a criança ela tem o seu pai ausente, causa essa ruptura, porque a figura masculina vai fazer você ter o quê? Propósito. A você superar desafios, a você ter o autocontrole, a você saber se defender, a você ser alguém que vai trabalhar para proteger os seus, reconhecimento, conversar, ouvir. Tudo isso a figura de um pai é importante para que a criança desenvolva isso. Frustração, o não, ok? Aprender a se machucar. Quando a criança tem isso, ela vai buscar nos outros, ela vai buscar fora da sua casa esse tipo de aprendizado. Inconscientemente, quando você está ali em cima de uma moto, empinando, fazendo barulho, correndo risco, o teu cérebro ele libera uma alta carga de dopamina. Ou seja, é igual aqueles camundongos que quando coloca uma roda, ele entra na roda, ele sobe naquela roda e começa a correr. Aquela roda ali não é que ela tem uma espécie de uma substância ou algo do tipo. Na realidade, aquela roda faz com que dispare no cérebro dos ratos um alto nível de dopamina. Ou seja, a roda ela é uma droga.
A partir do momento em que o rato ele começa a correr ali, o seu cérebro começa a liberar dopamina, aquele estímulo absurdo. O seu rabinho ele começa a inclinar e cada vez mais ele começa a correr velocidades acima da média e liberando dopamina. Então ele entra em um estado de transe. Ele vira literalmente um drogado. Tá? E por que eu estou falando isso? Existem vários estudos que mostram isso. Inclusive um dos livros que eu estou lendo que mostra acerca desse assunto é esse aqui, ó. Nação Dopamina. Fala muito a respeito disso. E aí esses ratos eles se acostumam a ter esses altos picos de liberação de dopamina. Então eles correm cada vez mais rápido até chegar um ponto em que eles não aguentam mais e falecem. Ok? Mesma coisa, o camarada que está em cima da moto, ele não faz só uma vez. Ele faz o dia inteiro. Aquilo é uma descarga para ele. Assim como você andar de moto em alta velocidade, assim como você pular de bungee jump, assim como você pular de paraquedas, fazer esportes radicais como snowboard, esqui, tudo isso que envolve caiaque naquelas cachoeiras, trilhas apertadas, tudo isso envolve a liberação de dopamina no teu cérebro. E aí você tem esses picos explosivos. E aí por que eu estou falando de moto? Porque é um assunto muito comum. Nós vemos, passando na rua, passa um motoqueiro empinando a moto, fazendo um barulho insuportável que deixa os vizinhos revoltados, mas na cabeça dele, ele acha aquilo maravilhoso. E eu já conversei com vários colegas que fazem esse tipo de coisa. E eu falo, cara, mas tu sabia que as pessoas te odeiam por tu fazer isso? Ele, não, mas é legal, cara, é top, não sei o que, nossa, adrenalina, tal, não sei o que. E eu sempre falo, coisa de retardado, quem teve pai ausente vai fazer um negócio desse. Porque as pessoas odeiam, tira as paz das pessoas, mas a pessoa não consegue enxergar, entendeu? Então é um comportamento de dependência. É um comportamento de dependência. Assim como o rato, ele busca desenfreadamente pelo prazer, a qual aquela roda vai destravar no seu cérebro, o camarada que empina a moto, ele busca desesperadamente por atenção e pela dopamina que vai liberar no seu cérebro, ao ele ouvir aquele barulho do bolo, e vai empinar a moto. Entendeu? E principalmente quando cai no chão, que se arrebenta e que ele levanta e pá, liberou mais dopamina e ele fica fascinado por aquilo. E muitas das vezes quando você vai conversar com essas pessoas, elas fazem realmente, eu nunca tive meu pai presente perto de mim, eu nunca tive uma conversa com meu pai sobre dinheiro, sobre família, sobre sexo, sobre comportamento, ou às vezes meu pai era alguém que usava muita droga, era alguém alcoólatra, ou é alguém que abandonou a família logo cedo, ou os meus pais se separaram, por isso eu não tive nenhuma referência masculina, entendeu? Na maioria dos casos é isso que acontece. E ainda tem um agravante que é o seguinte, quando você tem a ausência paterna na sua vida, aí você começa a utilizar droga, muitas das vezes você vai empinar a moto igual um maluco, igual um retardado, e aí isso vai refletir também nas escolhas do seu relacionamento, velho. Geralmente o tipo de pessoas que você vai se relacionar são pessoas que veio de um lar, que chamam muito palavrão, pessoas que gritam demais, pessoas desequilibradas, pessoas estressadas. Aliás, outra informação que está aqui no livro, e tem diversos estudos que mostram também que o estresse, ou o estresse, né? Ele é uma droga. O estresse ele é uma droga. Porque quando você está estressado, você libera também um pico de dopamina absurdo, que você sente prazer de reclamar, de xingar, de surtar. Então você se torna alguém desequilibrado e é prazeroso. É prazeroso. Então você vem de um lado desse totalmente deturpado, cheio desses problemas, e aí você vai escolher também uma pessoa com esses mesmos problemas. E às vezes você pode falar, cara, mas minha vida não muda, minha vida está um inferno. É, realmente. Está um inferno. Mas é o poder das escolhas que nós temos, que nós fazemos de maneira inconsciente. E como fazer para mudar? É o conhecimento. Leitura de livros. É a mudança de ambiente. É estudar acerca do assunto. É entender o que gera esses gatilhos no nosso comportamento. O que faz a gente ter problema com a autoridade, com figuras de autoridade. Porque um dos indícios também de quem teve pai ausente é ter problema com figura de autoridade. Entendeu? Então tudo isso está interligado. Tudo isso está interligado. A alta taxa de consumo de substâncias como opioides, remédios, ok? Tudo isso vai impactar a nossa vida. Escolhas péssimas. Péssimas escolhas financeiras.
péssimas escolhas amorosas, tudo isso vai influenciar na nossa vida, a partir do momento que há uma ruptura familiar na nossa vida. Então, ou seja, quando eu olho para um cara que empina a moto, eu já consigo, muitas das vezes, ter um pré-diagnóstico desse cara. Eu já olho, pum, eu já consigo ter um pré-conceito acerca desse camarada. Não é uma questão de julgamento, mas é uma pré-informação do que leva aquele camarada a ter aquele tipo de comportamento. E aí, com essa pré-informação, eu chego para me comunicar com ele, e existem exceções, mas a grande maioria dos casos bate com essas informações. Quem empina a moto teve pai ausente. E às vezes, se nós fazermos uma escolha lógica, ao invés de eu estar me arriscando a perder a minha vida empinando a moto igual um retardado, sendo odiado pela maioria das pessoas que está ao meu redor, por que eu não troco esse mesmo risco que eu estou correndo de me acidentar, quebrar um pé, uma perna e morrer, por ter um propósito maior na minha vida? De abrir um negócio para mim, de estudar, que, aliás, vai exigir muitas das vezes a mesma energia e não vai ter o risco, muitas das vezes, de eu me acidentar e de eu morrer repentinamente porque eu estou fazendo uma atividade altamente perigosa. E que eu vou ter também satisfação de dopamina ao longo do tempo, claro que ela vai inverter, mas muitas das vezes na vida de alguém que está criando uma empresa, que está estudando, ele vai passar por um momento de frustração, ok? E momentos de alegrias e de felicidade, mas ele vai encontrar um propósito maior. Então ele sai de uma atividade extremamente perigosa que não vai dar futuro nenhum, não vai dar. Ah, mas eu faço por esporte, tem não sei o que, amigo. São poucas pessoas. É a mesma coisa alguém querer ser jogador de futebol hoje em dia, ok? Tem que ter um padrinho com dinheiro por trás. Senão você vai passar por poucas e boas. E quem já jogou na base de futebol sabe muito bem disso. Quem já participou de escolinha, quem jogou em base sabe. Entendeu? As pessoas têm que se submeter a muitas coisas da qual elas não gostariam de fazer e não fariam se não precisassem daquilo ali, meu irmão. Bote relato aí de base de futebol, você vai saber, a maioria dos lugares. Já joguei com vários camaradas, na minha época eu jogava futebol, na minha época eu jogava futsal também, vários caras que passaram poucas e boas situações extremamente complicadas, por muitas das vezes estar buscando um sonho, o cara tá longe da família, tá se relacionando com pessoas que ele nem conhece, velho. Cara chantageando, é absurdo, entendeu? Então, ou seja, você trocar essa atividade de alto risco por uma escolha consciente e um propósito maior e algo que você vai apostar através da sua dedicação, do seu esforço, do seu conhecimento, da sua garra, através do seu dinheiro em algo que pode te trazer um retorno muito maior. E existe muito mais garantia de dar certo que propriamente estar se arriscando em cima de um pedaço de ferro velho, fazendo os outros olhar para você e torcer e vibrar para que você caia no chão, para que um carro lhe pegue. Porque quando você passa de uma moto acelerando, as pessoas que te olham falam, tomara que esse cara caia. As pessoas não ficam torcendo para que você se equilibre. Se arrebente inteiro. Essa é a realidade. Para que de alguma forma você aprenda a lição. Ok? Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente. Nós temos uma meta de alcançar 1000 inscritos até o final do ano. E será um prazer e uma honra receber cada um de vocês aqui. Ok, meus queridos? Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Tamo junto, Vasas.